Uma bênção, viu? Uma alegria a gente estar junto, né? Que bom. Me sinto muito abençoado e à vontade perto dos irmãos, né? São muito queridos. Então vamos dar continuidade, né? Eu fiz uma divisão que vai entrar agora na outra parte, seria, isso aqui eu falei sobre a vida do discípulo, né? E agora vamos falar sobre a missão, mas antes disso ainda tem um ponto que eu gostaria, que não deu tempo aqui, eu gostaria de parar nesse ponto um pouquinho, para a gente depois entrar na missão do discípulo, né? Então primeiro nós vimos, o primeiro passo de um discípulo é ter um encontro com o Senhor, né? Que vai impactá-lo em vários aspectos. Depois um discípulo precisa de uma mudança radical de identidade, né? Quando a gente assume a identidade cristã em Cristo Jesus, né? E depois falamos sobre a mansidão e a humildade do discípulo. E eu queria fechar essa questão sobre a vida do discípulo com um quarto elemento absolutamente importante na minha ótica, que seria: um discípulo também precisa aprender a vida de comunhão, que eu entendo por sentar à mesa. Nós vemos isso várias vezes, e costumo dizer que no Antigo Testamento, a gente tem uma série de festas no Antigo Testamento, todas elas sempre envolvendo a mesa, sempre a comida, a bebida, né? O povo de Israel se reunia em volta da mesa, e isso é fundamental, porque a mesa significa a comunhão. Quando você se senta à mesa, você não se senta à mesa com estranhos, você chama para a sua mesa, para dentro da sua casa, aqueles que são seus amigos, seus irmãos. Então o sentar à mesa tem essa simbologia do relacionamento, da comunhão, e nós vemos isso, que ele passa da antiga aliança para a nova aliança, quando Jesus vai dizer para os seus discípulos, lá em Mateus 26, ele vai falar sobre a Páscoa, a última Páscoa que ele vai celebrar com os discípulos, e aí estabelece então a ceia do Senhor, porque aí entre a Páscoa, como vocês sabem, a Páscoa, exatamente tudo aquilo que significava da Páscoa, que dá também um estudo aí bem longo para a gente trabalhar algum dia, se Deus permitir, e aí ele vai inserir a ceia do Senhor. Então a ceia, ela é a mesa do Senhor, a mesa do Senhor. Então às vezes a gente vem e come a ceia, come um pedacinho de pão e tal, toma um pouquinho do cálice, e acha que é aquilo, mas há uma representatividade muito maior do que simplesmente isso. Nós estamos falando da mesa do Senhor. Bom seria que nós tivéssemos uma estrutura, fazer uma grande mesa, né, onde todos estivessem assentados à mesa, e ali nós desfrutarmos do pão realmente, né, e do cálice, falando do Senhor. Então a mesa é uma representação da comunhão, e é interessante porque no momento de maior tensão ministerial da vida de Jesus, quando ele está próximo à morte, é quando ele chama os discípulos para sentar à mesa. Vejam, o clima está terrivelmente pesado, Satanás está rondando ali, que o Judas já tinha combinado, né? Satanás vai entrar no coração de Judas, e o clima está muito pesado, tenso. Jesus começa a falar da sua morte, mas ele fala isso sentado com os discípulos: vamos comer, vamos participar da Páscoa, sentados. Então sentar à mesa com o Senhor é assim um dos elementos mais importantes, nós precisamos aprender. E quem é que senta? Senta quem está tranquilo, senta quem consegue descansar, porque quando a gente está muito tenso, quando a gente está muito ansioso, a gente não consegue nem sentar, a gente fica andando de um lado para o outro, a gente fica de pé. Por quê? Porque a gente não consegue descansar. E quem é que senta? E geralmente quem está
ansioso, ou perde a fome, né? Ou está muito tenso, acaba não tendo fome. Algumas pessoas vão pelo oposto, acabam comendo mais. Mas, assim, em geral, as pessoas acabam perdendo a fome. Por quê? Porque não consegue relaxar, não consegue descansar. Então, o momento da mesa, veja que Jesus está próximo à sua morte, e ele chama os discípulos para sentar à mesa. Vamos sentar. Ali ele vai revelar que um vai trair, né? Um de vós há de me trair, mas ele faz tudo isso sentado, né? Então, sentar é sinal de confiança, sinal de posição de descanso. Quem está de pé não está descansando, quem está sentado está descansando. E é interessante que quando Isaías viu o Senhor, ele viu o Senhor assentado sobre o trono. Então Deus não está de pé, Deus está sentado, Deus está tranquilamente descansando sentado, ou seja, ele não está apavorado, ele não está com medo, ele não está tenso, ele não está ansioso, ele não está agitado, ele não está correndo de um lado para o outro para cuidar do universo, não, ele está sentado sobre o trono. Então, uma posição de tranquilidade, uma posição de descanso, de confiança. Então, o discípulo precisa aprender a sentar. Eu sei que a correria do dia a dia é tão grande, as aflições nossas são tantas, os problemas que nós temos que resolver são de tal magnitude, né, e que às vezes a gente não consegue sentar. Não consegue sentar à mesa. Mas o discípulo precisa aprender a sentar. Mas e agora? Vai vir o traidor, está chegando aí. Vamos assentar primeiro. Vamos assentar. É na mesa assentado que surgem as maiores revelações. É na mesa assentado que a gente prova do pão partido e do vinho derramado. Porque o Senhor estava se tornando naquele momento pão partido aos seus discípulos e vinho derramado. E isso acontece na tranquilidade de uma mesa. Isso acontece na comunhão. Então, quando a gente tem muita coisa para resolver, está muito afobado, é o momento de sentar. É o momento de sentar à mesa. Sentar à mesa com o Senhor e sentar à mesa com os discípulos. Sentar à mesa com os irmãos. E é na mesa que as revelações maiores vão acontecer. É na mesa que o Senhor vai mostrar. É na mesa que o Senhor vai mostrar as maquinações tanto do inferno quanto os projetos do céu. É na mesa que vai acontecer o derramar de si mesmo. É na mesa que a gente se torna pão partido para o irmão. Que raramente, às vezes, a gente quer se tornar pão partido, a gente quer comer do pão. Mas Jesus nos ensina a ser pão partido também. A gente tem que ser pão partido para o irmão, ou seja, rasgar a alma, rasgar o coração, trazer as entranhas para fora, ser vinho derramado na vida do irmão, trazer conforto, consolo, compartilhar a vida, trazer de dentro para fora. Então, acho que o discípulo ele precisa ser acostumado à mesa. A gente gosta muito de comer churrasco e tal, blá, blá, isso faz parte da nossa cultura, aquela coisa toda, mas espiritualmente nós precisamos ser pessoas que estão acostumadas está tudo terrível, então é hora de sentar. Está tudo agitado, então é hora de sentar. Não adianta, você não pode ficar ansioso, porque você não vai conseguir garantir nem um segundo a mais da sua vida. Jesus diz, por que vos inquieteis, estão ansiosos, vocês não podem acrescentar nenhum momento na sua vida. Quando chegar o tempo de Deus, chegou o tempo de Deus. A gente fica tão ansioso que a gente acaba apressando ainda as coisas, né? As doenças vão surgindo pela nossa ansiedade. Nós vivemos numa geração ansiosa, os adolescentes hoje já são ansiosos, as crianças já têm que tomar remédio de ansiedade da nossa geração. Isso aí é uma doença da geração, essa ansiedade, e às vezes ela começa dentro de casa, porque os pais não sabem sentar à mesa, os pais não conseguem sentar, é proibido, pastor, eu vou proibir, é proibido, os pais que podem, às vezes você não pode, é uma coisa, entendido completamente, entenda bem, mas se você pode, é proibido cada um pegar um prato de comida e sentar na frente da televisão para comer, esse é o momento da mesa, é o momento da família, tem que sentar cara a cara, olho no olho, entendeu? Se você pode, às vezes você trabalha, ela trabalha, não dá, né, mas que seja uma refeição no jantar, que seja uma refeição de final de semana,
né? E às vezes a gente vai fazer as refeições assim, um come no banheiro, outro come na sala, outro come no quarto, outro come na frente do computador, outro come na frente do celular. Misericórdia, é proibido usar celular na mesa, tem que desligar, desligue o celular, não é só aqui que tem que desligar o celular, desligue na mesa também, desligue o celular, a não ser que você esteja, obviamente, seja uma pessoa que está de plantão, precisando receber um telefonema, tudo tem suas exceções, mas é duro quando as exceções viram a regra. Aí a gente precisa aprender, a mesa é o momento da comunhão da família, é de olhar face a face na cara do outro, é de degustar junto o prazer do prato, é de acalmar o coração, está agitado, correndo, é proibido engolir a comida, tem que comer, se engolir faz mal, vai dar problemas gástricos depois, vai fazer mal, por quê? Porque Deus fez assim, você precisa digestão, digerir, e assim é a vida do discípulo, tem hora que temos que parar. O ponto mais importante talvez seja o parar, que a gente não consegue, é difícil. Por que a gente não ouve Deus? Porque Deus parou de falar? Não, Deus continua falando. É porque a gente não ouve Deus? Porque a gente não tem ouvidos para ouvir, a gente não para. Todo discípulo precisa parar um pouco, parar para ouvir Deus. As orações são assim: Senhor, abençoa, em nome de Jesus, amém, já saiu. Quando Deus vai falar, ele já levantou da oração, né? Os nossos pastores precisamos parar, vamos tirar umas férias nós dois, a gente sair um pouco, ficar num canto ali, e orando ao Senhor. Tem um amigo meu que, ele sempre fazia isso, ele pastoreava uma igreja em Joinville, e às vezes ele saía e ia para o mato, sozinho, para um lugar no mato, lá um rancho, alguma coisa, e ali ele ficava uma semana, jejuando, ouvindo Deus falar e orando. Precisamos parar, senão a gente nunca ouve Deus, entende? Como discípulo, nós precisamos parar, todo momento, tá? É a hora de parar. E qual que é a hora de parar? É a hora do rush, da correria, essa que é a hora de parar. É a hora que a gente percebe o nosso coração palpitando muito forte, e a gente muito ansioso, com muitas decisões para tomar, com muita confusão na cabeça. Essa é a hora de parar, pode parar. Quando a gente percebe trevas se aproximando, Satanás rondando o coração de Judas ali perto, é hora de parar. Vai para a mesa, não adianta você ficar agitado, você não vai resolver nada. O Senhor está no controle do universo, Deus não perdeu o controle da história, Ele está sentado sobre o trono. Então você pare. Então, o discípulo precisa aprender a ir para a mesa. Eu acho que esse é o ponto que estava faltando aqui. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a missão do discípulo, né? Então, a missão do discípulo está lá em Mateus capítulo 10. Vamos ler o texto. É um pouco longo, mas eu vou ler um pouco mais rápido. Mateus capítulo 10. Diz assim a palavra do Senhor: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são: o primeiro Simão, chamado Pedro; André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu; João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu; Lebeu, apelidado Tadeu; Simão o cananita; Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades samaritanos, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna,
torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes, inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores, dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é o que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, o pai o filho, os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos? Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amém. Texto maravilhoso, um texto longo, pode ficar tranquilo que eu não vou passar do tempo, mas aqui ele fala, a meu ver, sobre a missão do discípulo. Bom, primeiro precisamos começar com a identidade, como fizemos, como entra, como ser um discípulo, os primeiros passos para ser um discípulo. Então, se você já entende, já teve um contato com o Senhor, já teve um impacto de Cristo na sua vida, já teve uma transformação em sua identidade e tudo aquilo que nós falamos agora, então você está preparado para começar a missão do discípulo. Todo discípulo tem a missão a fazer. Discípulo é aquele que aprende e depois vai passar para frente aquilo que aprendeu. Então agora é a missão, eu sei que o pastor vai falar sobre isso também hoje à noite, que será a cereja do bolo aí, o vinho melhor, mas eu quero trabalhar um pouquinho hoje sobre a missão do discípulo. Primeiro, para fazer a missão, o discípulo precisa ser, em primeiro lugar, revestido de autoridade do Senhor. Preste atenção, isso é muito importante, a autoridade do Senhor. Ele diz isso no verso 1, e chamando os seus discípulos, deu-lhes poder ou a autoridade. Deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal.
Então o discípulo, ele precisa ser revestido da autoridade do Senhor. Não é a autoridade dele, não é a autoridade da denominação dele, não é a autoridade do pastor fulano de tal, o outro lá do apóstolo, não. Ele recebe a autoridade do Senhor. O que fazemos, fazemos em nome do Senhor. Nós não fazemos em nome da igreja Amor e Graça, não fazemos em nome da igreja Assembleia de Deus, Casa de Oração, Reviver, etc. Nós fazemos em nome do Senhor, a autoridade é dele. Não fazemos em nosso próprio nome, não fazemos com a nossa própria identidade, não, nós fazemos por ele. É dele, por ele e para ele. Então a autoridade que reveste a nossa vida é a autoridade do Senhor. Nós não teríamos como expulsar demônios pela nossa própria autoridade, não teríamos como. Não há como combater um ser humano, combater um espírito, não há como. Lembra aquele homem endemoniado de Gadara que eles tentavam prendê-lo e ele então despedaçava as correntes, ninguém conseguia prender aquele homem, ninguém conseguia contê-lo, porque o poder que estava nele era um poder demoníaco. Não se combate um poder demoníaco com um poder humano. Então não há como, a gente às vezes tem medo e diz, olha, mas como é que eu vou fazer? Eu vou orar para expulsar um demônio, ou eu vou orar, curar um enfermo, vou colocar a mão sobre o enfermo para curar isso, porque não é você, é o Senhor, a autoridade é dele. Você vai em nome do Senhor. É como alguém chega e diz assim, eu vim em nome do rei, eu vim em nome do presidente, eu vim em nome do imperador. Então essa pessoa está revestida de uma autoridade por detrás dela que lhe capacita a realizar o que ela tem que realizar. E assim é a vida do discípulo. Nós estamos revestidos de Cristo. Esse é o problema, que muita gente está revestido de teologia, muita gente está revestido de igrejiologia, muita gente está revestido de uma série de manias, mas não estão revestidos de Cristo. O que nos reveste, o que nos guarda, o que nos cobre, o que nos fortalece, o que nos vivifica, o que nos ajuda, o que nos ensina, o que nos direciona, o que nos fortalece, o que nos dá a vitória, é o Senhor Jesus, aleluia, é Ele. Então precisamos estar revestidos de Cristo. Isso acontece lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram e tentaram fazer para si aventais de folhas de figueira, fazer para si, imaginem, as folhas de figueira, quanto tempo iria durar um vestido de folhas de figueira? O sol sairia e daqui a pouco já estaria tudo caindo as folhas, mas Deus faz o quê? Faz roupas de peles e cobre a nudez de Adão e Eva. Aquilo já era uma representação de Cristo Jesus nos revestindo a nossa nudez, nos cobrindo. Aquilo que nos cobre nos protege, aquilo que nos cobre nos guarda, aquilo que nos cobre nos aquece, aquilo que nos cobre nos fortalece. Então Cristo é aquele que nos cobre, revestindo o poder do Senhor. Se você vai, não vai em seu nome, vai em nome de Cristo. Se você vai, não vai em nome da sua igreja, vai em nome de Cristo. Aliás, nome de igreja vai ficar tudo aqui, não serve para nada. Vai ficar tudo para cá, né? Qual igreja você é? De Cristo Jesus. Estou preocupado com o nome de igreja? Isso aí são só formalidades que a gente tem que fazer por causa dos homens, para resolver problemas contábeis. Não tem nada a ver com o Senhor. Nada. Para mim não interessa se você é dessa igreja, de outra. O que me interessa é se você é de Cristo. Se você é de Cristo, aleluia, glória a Deus. Se você não é de Cristo, tanto faz para onde você seja. Cristo. Então nós somos revestidos de Cristo. Primeira coisa, para realizar a missão, Cristo precisa nos cobrir, precisamos estar revestidos de Cristo. Como é que eu faço isso? Eu faço isso em comunhão com Ele, eu faço isso orando, buscando a presença dEle, eu faço isso praticando a palavra dEle, eu faço isso clamando a Ele, eu faço isso sentando à mesa com Ele. Então eu sou revestido de Cristo. Todos os dias eu preciso acordar, e quando acorda, coloque a roupa para sair, mas antes de você colocar a roupa para sair, que Cristo seja a sua roupa. Aliás, todos nós deveríamos acordar adorando ao Senhor. Eu acho que isso é uma prática maravilhosa que precisamos fazer. Porque às vezes a gente já acorda de manhã reclamando, chorando. Que calor, meu Deus! Que terrível, segunda-feira, preguiça, raiva, escola, inferno, que ruim. Contas, pagamento, dor de cabeça.
Irmão, a primeira coisa que tinha que sair da nossa boca ao acordar é glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Nós somos pentecostais, não somos, né? São, né? São pentecostais, né? Pentecostal, né? Somos pentecostais, aleluia. Dou aula num seminário de Arujá, em São Paulo, um aluno disse assim: pastor, eu gosto da sua energia. Eu falei: nós somos pentecostais. Pentecostal. O fogo do Espírito Santo queima na nossa alma, no nosso coração, na nossa vida. Então, de manhã já acordamos, glória a Deus e aleluia, louvado seja o Senhor. Cante, já acorde cantando, acorde louvando ao Senhor. Escolhe um hino para cantar de manhã. Escolha já. Mas um hino bonito, não é com ele. Preste bem atenção qual que você vai cantar de manhã. Eu gosto muito do hino. Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor, tu és maravilhoso. Conhece esse ou não? Cadê o pessoal da música aqui? Eu sentei com eles ali. Revista-se do Senhor, logo de manhã. Segundo, para realizar a missão, os discípulos também precisam, preste atenção nisso, ter bem clara a mensagem. Não se realiza a missão se não tiver claro a mensagem. O que você vai falar? Ter uma mensagem correta é fundamental. Hoje em dia a gente tem muita pregação, mas pouca mensagem de Deus. Tem muita coisa na internet, pouca coisa que seja real, verdadeira, do Senhor. Muita falação, pouca pregação. Então Jesus diz no verso 7, indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Essa é a pregação do discípulo. Ou seja, nós não estamos aqui para falar bobagens. Nós não estamos aqui para fazer piadas, nós não estamos aqui para entreter o povo, nós não estamos aqui para falar de autoajuda, nós não estamos aqui para ensinar como você vai ser milionário. Não, essa não é a nossa mensagem. Essa não é a nossa mensagem. Tem um monte de gente pagando fortuna para aprender a ser milionário. Não, essa não é a nossa mensagem. Nós estamos aqui, não é para afagar o ego de ninguém, para elogiar ninguém, para fazer média com ninguém. Não, esta não é a nossa mensagem. Estamos aqui para falar do rei. O reino dos céus é chegado porque o rei chegou, Ele não é Salomão, não é Davi, mas Davi e Salomão não servia nem para chegar aos pés dele. Ele é, antes que Abraão existisse, eu sou, disse o Senhor, aleluia. O rei chegou, aleluia. Essa é a nossa mensagem, glória a Deus. Nós estamos aqui para falar do rei, não estou aqui para falar de mim mesmo, da denominação, não, estou aqui para falar do rei. Por isso Paulo dizia em 1 Coríntios capítulo 1, verso 22 e até o verso 24, Paulo dizia e diz, porque os judeus pedem um sinal, e os gregos buscam sabedoria. Eu não vou atender nem judeu, nem grego. Que judeu quer um sinal? Está cheio de sinal na Bíblia, não aprendeu ainda. E os gregos, quer sabedoria? Vai atrás de Platão, Sócrates, Aristóteles. Não é essa a mensagem que eu tenho? Paulo diz, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, aleluia. A nossa mensagem é Jesus, Jesus, Jesus. O cara sobe no púlpito e fala 1 hora de si mesmo, de coisas da vida, de pássaros, de como organizar, a minha mensagem é Cristo. Eu não quero pregar outra coisa, eu não tenho outra mensagem. Se me convidam para conferência, para pregação, já sabe, eu não vou falar de outra coisa, eu não vou falar de mim, eu não vou te falar como que eu sou bonito, eu não vou falar disso, não, eu não vou falar da minha esposa linda, não, eu não quero falar dos meus filhos, eu não vim aqui para falar da minha igreja, que igreja? Eu vou falar de Jesus. Jesus é o centro, Jesus é a nossa vida, Jesus é a nossa esperança. Esses caras aqui precisam se converter, esses dois, fica zoando eu toda hora, receba conversão, meu irmão. Vamos falar de Jesus.
Não posso ficar quieto quando estou falando de Jesus. Como é que eu vou falar de Jesus? Como se estivesse falando de um morto. Fala dele. Não falo morto, não prego morto. Eu prego o vivo, o vivo. Se eu for falar sobre morto, eu vou no cemitério, mas o meu Cristo não está no cemitério, não, Senhor, Ele está no céu, sentado à direita de Deus, aleluia. Ele vive, Ele ressuscitou, Ele vive. Quando me converti, cantávamos aquela música, ressuscitou. Vocês não cantam, né? Lá também não canta mais, misericórdia. Ressuscitou. Nós pregamos a Cristo. Eu não vim aqui pregar como fazer isso, aquilo, nada. Não quero pregar isso. Pregamos a Cristo. Eu não vim aqui falar como adquirir isso, aquilo. Eu vim aqui falar de Cristo, é Cristo, Cristo, Cristo. Mas isso aí eu já estou cansado de saber. Não está não, porque se você soubesse um pouquinho, você ia querer saber cada vez mais. Quanto mais você conhece Jesus, mais você quer conhecer. Quanto mais você ouve de Jesus, mais você quer ouvir de Jesus, porque Ele é infinito, maravilhoso, santo, poderoso e grande. Não há outro, não. Pedro diz, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Não tem para onde ir, é Jesus. Jesus é o centro da vida. Então o discípulo tem que ter muito claro a mensagem que ele prega. Tem discípulo pregando um monte de abobrinha. A pregação não é uma pregação sobre psicologia. Gosta de psicologia, tem o seu lugar na história, amém. Mas o púlpito não é lugar de psicologia, não é lugar de filosofia, não é lugar de história. O púlpito não é lugar de sociologia. O púlpito não é lugar dessas coisas, o púlpito não é lugar de autoajuda, o púlpito, a igreja se reúne para falar de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Esta é a nossa mensagem, esta é a nossa força, esta é a nossa glória, esta é a nossa bandeira, esta é a nossa alegria, esta é a nossa salvação, este é o fogo que arde dentro da nossa alma, esta é a nossa esperança eterna, Jesus, o Salvador do mundo, aleluia. A mensagem do Evangelho é a única mensagem que pode salvar o homem. Não há nada que possa salvar o homem dos seus pecados. Trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, e não vão pegar nada, porque se Cristo não está no barco, ninguém pega nada. Mas quando Cristo está, a vida está presente. Quando Cristo está, a mensagem que a igreja precisa é Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Você pode ter cursos, pode dar cursos na igreja, não sou contra essas coisas. Mas a igreja não se estabelece em cima de cursos. A igreja se estabelece em cima de Cristo. Você pode dar palestras de várias coisas, amém? Deus abençoe, pode ajudar muita gente. Mas se alguém não está em Cristo, toda ajuda não vai valer de nada. Porque um dia tudo passa, mas se você estiver em Cristo, você está na glória com Ele. É aquilo que fica, aquilo que fica. A enfermidade muitas vezes arranca tudo aquilo que nós temos, mas fica uma coisa, nós tivemos uma irmã que teve uma infecção muito grave, e ela foi para a UTI, e naquele momento, já nada mais estava ao lado dela, o marido não podia entrar, ninguém estava junto, ela estava sozinha, mas não estava sozinha, porque Cristo estava ao seu lado. O que é que fica? Vai embora a sua vaidade, vai embora a cor do seu cabelo, vai embora se o seu cabelo está arrumado ou não, vai embora a sua roupa, vai embora tudo aquilo que você se apega, vai embora nesse momento, não sobra nada, não sobra o seu dinheiro, não sobra nada, só sobra Cristo. Se você estiver agarrado em qualquer outra coisa que não sobra nesse momento, você não terá êxito na vida, mas se você estiver agarrado em Cristo, então isso te levará para a glória. A mensagem do discípulo é Cristo crucificado. Terceiro, até 11h45. Terceiro, para realizar a missão, o discípulo precisa estar também. Não só isso, preparado com a mensagem, mas agora,
preparado para receber ataques. Todo discípulo vai ser atacado pelas feras. Por isso Jesus disse assim, verso 16 que nós lemos: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Sede prudentes como serpentes, inofensivos como pombas. Tem cara que acha que é para ser violento como gorilas. Não, inofensivo como pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, vos açoitarão nas sinagogas. Sereis até conduzidos à presença de governadores dos reis por minha causa, para servir de testemunha a eles e aos gentios. O verso 21 ele diz: o irmão entregará à morte o irmão, o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Olha que absurdo. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta aos discípulos ser como o seu mestre, e o seu servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você é discípulo, você tem que estar acostumado a levar paulada. Tem gente que não quer levar pancada. Bom, tem gente que só quer ouvir sim, né, como eu falei no começo. Agora, tem outros que também não aceitam de forma, vocês vão ver, não aceita nem não, agora vai aceitar a pancada, o ódio. Tem duas formas, ou o mundo te ama, ou o mundo te odeia. Se o mundo te ama, é porque você não está em Cristo. Mas se o mundo te odeia, é porque você está em Jesus. Então, ser discípulo é estar preparado para lidar com o ódio dos outros. Ele diz aqui que os inimigos do homem estarão dentro da sua própria casa. Ah, irmão, eu vou desistir porque levantou uma perseguição lá dentro da minha casa. Meu pai. Ah, é? Bom, Jesus já falou sobre isso. Ah, não, eu vou desistir porque levantou um problema lá, minha esposa. Tudo bem, Jesus já contou isso. Não, eu vou desistir porque muita luta, irmão. Muita luta no serviço, muita luta. Muita coisa injusta comigo. Aí eu digo, glória a Deus, aleluia, é isso mesmo. Tem que ser assim, porque Jesus disse isso. Jesus disse isso. Até mesmo os parentes. Eu vim pôr dissensão, o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Tem problema com nora? Fica tranquilo, é isso aí mesmo. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares, porque quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Então, ser discípulo é estar preparado para receber críticas, receber pedradas, ser mal falado, xingado, injustamente. O problema é que nós vivemos uma geração tão fraca, que ao primeiro sinal de problema, as pessoas recuam, mas os discípulos foram até a morte. Você está preparado para ir até a morte? Eu sei que é gostoso vir aqui aos finais de semana, uma delícia, está gostoso aqui, ambiente gostoso, de irmãos abençoados, louvor gostoso, irmãos estamos juntos, tudo é bom. Mas você já imaginou que pode surgir uma perseguição à igreja? De uma hora para outra? Você acha que não? O Covid mostrou que as coisas mudam completamente do dia para a noite. Quando tivemos a pandemia, quando que nós imaginávamos que seríamos proibidos de entrar num shopping center? Quanto nós imaginávamos que seríamos proibidos de ir ao supermercado? Queríamos ter que contar as pessoas que entravam no supermercado, 2, 3 por vez. Quanto imaginávamos isso? Jamais. Quando que nós imaginávamos que seríamos proibidos de andar na praia? Não, a liberdade, somos um país livre. Livre? Hã? Livre? Eu acredito que virá ainda
Sofrimento sobre a igreja, perseguição. Sempre foi assim, a igreja sempre foi perseguida. E quando a igreja está muito de boa, é o ano 313, depois de Cristo, quando houve o casamento promíscuo entre a igreja e o Estado. E aí, foi tudo por água abaixo. Quando entraram as perversidades dentro da igreja. 323, Constantino declarou o cristianismo como religião oficial do império. E aí pronto. E aí nós achamos, agora ficou de boa a igreja, agora podemos cultuá-lo livremente. E aí começou a entrar todas as heresias dentro da igreja. E esfriou a igreja. Então, de tempo em tempo, há perseguições sobre a igreja. O discípulo tem que estar preparado para ir até a morte. Temos que estar preparados para ir até a morte. Até a morte. Já contei a história do meu tio para vocês, vou contar rapidamente, só para quem não ouviu ainda. Meu tio se converteu com 18 anos de idade. O pai dele era um homem violento, andava armado. E o pai dele disse, você não vai mais para a igreja. E meu tio ficou alguns dias sem ir, não aguentou. Foi para a igreja, quando você converte, você converte. E quando ele chegou em casa, o pai levantou na frente dele, estava esperando. Ele disse, você foi à igreja? Meu tio disse, eu fui e estou disposto a morrer por Jesus. Isso é conversão. O senhor pode me bater? 18 anos. O senhor pode me bater, o senhor pode me matar. O senhor pode me tocar de casa. De Jesus eu não largo nunca mais na minha vida. Aleluia. E aquela palavra foi tão impactante que jogou meu avô sentado e caiu sentado no sofá. A vida, quando você tem Jesus, você dá a vida. Você vai até o final. Eu não entendo gente saindo da igreja, porque o irmão olhou com cara feia para mim, não vou mais. O outro fez, está falando tititi, conversinha. Nós não temos tempo para tititi, nós não temos tempo para conversinha, nós não temos tempo para ficar falando abobrinha, nós temos que falar de Cristo. A nossa mensagem é Cristo. Quando a gente se encontra, é Cristo que tem que estar na nossa roda, é Cristo que tem que estar nas nossas mesas, é Cristo que tem que estar entre nós. Você tem que estar preparado para sofrer perseguições. Estou sendo muito perseguido, síndrome de perseguido. Tá bom, se for uma verdade, essa síndrome, realmente você estivesse sendo perseguido mesmo, por Jesus, por amor a Cristo, glória a Deus. E se me matarem, pastor, se matar o teu sangue, será como semente, como a semente dos mártires que caíram sobre a terra e brotaram milhares para Cristo Jesus. Vocês estão preparados para ir até a morte? Ixi, não ouvi ninguém. Vocês estão preparados para ir até a morte? Aleluia. Vocês dois não falaram nada. Vocês estão preparados? Brincadeira, que eu amo esses dois aqui. Mas precisamos estar até a morte. Não é fácil, hein? Nós dois, preparados até a morte. Quarto, por isso, para realizar a missão é preciso coragem. Jesus disse coragem. Nós vivemos uma geração de acovardados. Precisamos de coragem. Verso 27, ele diz, o que vos digo em trevas, dizei-o em luz. O que escutais ao ouvido, pregai sobre os telhados. Tem coragem de falar. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não temam. Não temam. O discípulo é corajoso, verdadeiramente corajoso. Ele fala da palavra do Senhor e vive a palavra do Senhor. Você entra no serviço, é todo mundo ímpio. E aí lá, eles têm coragem de falar. Bebi todas. Olha, como se fosse uma coisa maravilhosa, a coisa mais linda do mundo. Pulei todos nesse carnaval. Saí com todas, enchi a cara, fui carregado para casa, como se isso fosse uma coisa bonita. Eles têm coragem de falar isso. E o crente? E você? Eu fiquei em casa lá. Então. Não teve nada da igreja? Teve uma conferência lá, eu fui lá também. Não, você tem que ter coragem, pois eu não, eu fui adorar o Senhor, louvar ao Senhor. Nós temos que ter coragem de falar do nosso Senhor, aonde tiver quem se envergonhar de mim, vou me envergonhar dele no céu, disse Jesus. Nós precisamos ter coragem de dizer, eu sou cristão, sim, sirvo ao Senhor, sim,
Me lembro, minha época de criança, tinha aula de religião na escola. E era assim, protestante. Era chamado de protestante, nós éramos. E eu gostava mais de quando éramos chamados de protestante. Agora nem sei do que nós somos chamados. Mas naquela época éramos chamados de protestante. E aí dizia, aula de religião, os protestantes podem sair. Saía eu e mais uma menina. Nós temos que ter coragem de dizer, não, eu protesto contra isso sim. A minha mensagem é Jesus. Eu sou do Senhor. As pessoas não têm vergonha de falar, eu sou corintiano, eu sou palmeirense, eu sou são paulino, eu sou não sei o que, eu sou não sei o que lá. Mas quando fala, eu sou do Senhor, aí tem, você é do que? Do Senhor. Do que você é? Do Senhor. Não, eu sou do Senhor Jesus. Porque todos os times vão ficar aqui, não pensa que vai levar o time para o céu, não vai levar nada, não vai subir Corinthians, não vai subir São Paulo, não vai subir Palmeiras, não vai subir Flamengo, não vai subir nada para o céu, tudo isso é coisa da terra, e vai ficar na terra, mas no céu, nós temos o Senhor Jesus, o nosso Salvador, aleluia. Eu não vim aqui para falar de futebol, vim falar de Cristo. Futebol não salva ninguém, mas Cristo salva. Futebol não liberta ninguém, mas Cristo liberta. Por isso, para fazer a missão é preciso dependência total do Senhor. Total. Verso 19: quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Não fica preocupado? E se alguém perguntar para mim, não fique preocupado, o Espírito Santo vai te dar. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que vai falar em vós e por vós. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes o Espírito Santo não está falando por nós, que a gente quer falar e não deixa o Espírito Santo falar, deixa o Espírito Santo te usar e falar por você. Por você. Dependência total de Deus para tudo. Por isso Jesus disse aos seus discípulos, sem mim nada podeis fazer. Eles até poderiam organizar uma ONG, mas sem Jesus nada podeis fazer no mundo espiritual. Nós podemos construir igrejas, mas sem Jesus nós não podemos salvar pessoas. Nós podemos ter uma palavra agradável, mas sem Jesus nós não podemos libertar necessariamente uma vida que está indo para o inferno. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Dependência total, dependência. E confiança, sabendo que até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Deus não perdeu a conta. Deus não perdeu. Deus não perdeu o controle sobre a sua vida. Deus não perdeu o controle sobre a igreja. Quando entramos na época da pandemia, foi um tal de crente apavorado, desesperado. Eu sei, muitas pessoas morreram e muitos irmãos talvez perderam parentes, o que foi uma tragédia, com certeza. Mas Deus não perdeu o controle porque um vírus entrou no Brasil e no mundo. Deus continua sentado no trono. Ele sabe de tudo, sabe quantos fios de cabelo você tem. E Deus cuida até dos passarinhos. E Jesus disse, vocês têm muito mais valor do que os passarinhos. Hoje em dia nós vivemos num mundo em que as pessoas dão mais valor aos animais do que às pessoas. Se matar um ser humano, talvez nem vá preso, mas se matar um animal, vai preso. As pessoas inverteram os valores. Eu não sou a favor de matar animais, não, fique tranquilo. Acho que temos que cuidar das criações de Deus, mas com certeza absoluta, com toda a certeza da minha vida, um ser humano vale muito mais do que qualquer animal. Um ser humano vale muito mais. Um ser humano vale muito mais do que o cachorro que você tem em casa, do que o gato que você tem, do que o passarinho que você tem em casa. Muito, muito, muito mais. Tem gente que trata melhor o cachorro do que o filho. Vós valeis muito mais do que os passarinhos, disse Jesus. Tem gente que trata melhor o gato do que a esposa. Tem cachorro comendo filé mignon e criança comendo milho seco. Pecado, pecado.
pecado. Chamou, estou falando agora, depois você conserta. Pecado. Ouvi de alguém um dia que disse de um pastor, que falou assim: hoje eu dei filé mignon para o meu cachorro. Eu teria vergonha de falar isso no púlpito. Em qualquer lugar, numa rodinha de amigos, teria vergonha de falar isso. Eu não estou achando que você deve dar coisa ruim para o seu cachorro comer, não. Mas misericórdia. Num país onde a gente não está conseguindo comer nem ovo e muito menos picanha. As pessoas estão fazendo festa e mais festas em pet shops. Enquanto crianças estão morrendo. Jesus não veio aqui para dar a vida por cachorros, por gatos, por bois, vacas. Não. Jesus veio aqui dar a vida por ser humano, porque o único ser que Deus criou, onde Ele soprou de dentro de si mesmo, saiu o hálito das entranhas de Deus e entrou no ser humano, foi no homem. O homem é o único feito à imagem e semelhança de Deus, não os animais. Os animais devem ser cuidados, guardados, bonitinho, mas não são imagem e semelhança de Deus. Não são. Então, a confiança no Senhor, porque Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Hoje em dia você pode falar mal de um ser humano, mas se falar mal de um cachorro na internet, você será apedrejado. Deus não cuida dos animais, Ele cuida de nós. Os animais fazem parte da biodiversidade que Ele fez e está cuidado, mas Ele cuida de nós. Posso ouvir um amém? Tem que sair daqui com guarda-costa, não estou brincando. Muita alegria de estar com vocês. Mas também, para realizar a missão, nós temos que manter vivo no nosso coração a esperança verdadeira. A esperança verdadeira. Sem essa esperança não dá para realizar a missão. Tem muita gente que tem esperança de se tornar pastor de uma mega church. Agora é church, né? Church. Esperança de se tornar um pastor de uma mega igreja. Esperança de se tornar poderoso, fazendo sinais e maravilhas para autopromoção. Tem lugar por aí que os pastores colocam a foto do pastor na placa da igreja. Misericórdia! Eu nem sei quem está fazendo isso aqui, estou falando de outros lugares. Não tenho tempo para ficar olhando placa de igreja. Aqui não vai ter, não vai não. Tem gente que tem esperança de se tornar rico, trilionário. Essa não é a esperança do discípulo. A nossa esperança é outra. Lucas capítulo 10, verso 20, Jesus disse: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Os discípulos tinham ido para uma missão e voltaram pulando de alegria. Disse: até os demônios agora a gente está, estão sujeitando-se a nós. Detonamos demônios. Jesus falou: não vos alegreis por isso, alegrai-vos antes, por estarem o quê? Os vossos nomes escritos nos céus. Aleluia. O nosso nome está escrito no céu. Isso é um bálsamo na nossa vida. Quando você está triste, quando você está cabisbaixo, quando você está enfermo, não esqueça, o seu nome está escrito nos céus. Aleluia.
Isso precisa trazer alegria ao seu coração. O que traz alegria ao coração do discípulo é saber que há um céu, onde o nome dele está rolado lá no céu, e um dia ele vai para esse céu, na presença do seu Salvador, aleluia. Essa é a nossa esperança. Por isso os anjos disseram aos discípulos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 11, homens galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima nos céus, há de vir assim como para os céus o viste ir, aleluia. Esta é a esperança da igreja. A esperança da igreja não é construir uma mega catedral aqui na terra. A esperança da igreja não é ficar famosa nas mídias sociais. A esperança da igreja não é ajuntar tesouros na terra. A esperança da igreja não é aparecer nas redes de televisão. A esperança da igreja é a volta de Jesus para buscar o seu povo, aleluia. Qual é a tua esperança, meu irmão? A tua esperança tem que ser: eu quero ouvir soar da trombeta. Quando o Senhor soar a trombeta na glória, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados e transformados para a glória do Senhor. Essa é a esperança da igreja. A gente não prega mais sobre o arrebatamento, é por isso que a igreja está tão assim, dormindo, pensando em outras coisas, pensando como conseguir isso, como conseguir aquilo. Olha, 99% dos problemas dos pastores seriam resolvidos se todos os membros estivessem aguardando a volta de Jesus ansiosamente, aleluia. Nós não temos tempo para brigar entre nós. Não temos tempo para ficar com besteira entre nós. Mulheres reclamando de seus maridos, maridos reclamando de suas esposas, para o pastor o tempo todo, tum, no ouvido do pastor. Eu fico imaginando, misericórdia, se todos nós fôssemos cheios do Espírito de Deus, aguardando a volta de Jesus, então os nossos problemas seriam resolvidos. A nossa esperança tem que ser Jesus voltar, para buscar a sua igreja. Qual é a tua maior esperança? Qual é o teu maior desejo? Se fizesse uma entrevista com cada irmão, qual é o teu maior desejo? O que você diria? Qual o seu maior desejo? Comprar uma fazenda no Mato Grosso, misericórdia. Qual o seu maior desejo? Viajar para os Estados Unidos, mas misericórdia, já foi, abençoado. Liga aí. Eu não podia deixar de falar isso. Achei engraçado que ele contou que agora ele voltou poliglota, português e errado. Gostei. Contei para minha esposa, demos risada. Isso é uma benção. Inesquecível. Mas qual é o seu maior desejo na vida? Casar. Qual é o seu maior desejo na vida? Ter filhos. Tudo isso pode ser bom, mas não é o seu maior desejo, não. O seu maior desejo não pode ser esse. Qual é o seu maior desejo? Ser curado de uma enfermidade? Claro, pode ser bom, mas não pode ser o seu maior desejo. O seu maior desejo tem que ser aguardar Cristo voltar para buscar a sua noiva. Essa é a esperança. Eu me lembro que eu me converti, e a gente falava tanto nisso, e as pregações eram tanto sobre isso, que o meu coração incendiava, e nós cantávamos: o rei está voltando, o rei está voltando, as trombetas estão soando, o meu nome a chamar, o rei está voltando, o rei está voltando. E isso incendiava a nossa alma, o nosso coração, e cada reunião que a gente fazia, pensava: será que vai ser aqui, ou será que já vai ser lá na glória? Cada momento era um respirar da volta de Jesus para buscar a sua igreja.
Hoje em dia os crentes falam de tudo menos da volta de Jesus. Eu não entendo isso, eu não entendo. Acautelai-vos, porque o vosso inimigo está tentando distrair os vossos corações, levando as vossas almas a se apegarem às coisas passageiras e triviais deste século. Porém, acautelai-vos para não caírem nessas circunstâncias e nessas ciladas diabólicas nesta vida, porque em breve, muito em breve, a trombeta vai soar, e o teu coração tem que estar preparado para se encontrar com o teu Senhor nos ares, porque será a maior festa da vida da igreja, o encontro da noiva com o noivo, aleluia! Não há outra coisa melhor do que aguardar Jesus, Ele é a nossa esperança. Por isso, para ser um discípulo, em último lugar, você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio. Em Lucas 24, 49, Jesus disse: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, aleluia, revestidos de poder. Sabe o que a igreja precisa, irmãos? A igreja precisa do poder do Espírito Santo. Nós não precisamos de mais um músico na história. Vocês têm bastante músico, uma benção. Não precisamos de mais um músico na história. Não precisamos de mais um baterista, não precisamos de mais um instrumento, não precisamos de mais um tecladista, um violinista. Não, nós precisamos do poder do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos do poder do Espírito. Nós não precisamos de mais uma luz, de mais uma cadeira, de mais um espaço. Não, tudo isso pode ser ajustado, mas se não tiver o poder do Espírito Santo, nós não temos absolutamente nada na nossa vida. O que precisamos é ser cheios do poder e da unção do Espírito Santo na nossa vida. Precisamos de mensagens que tragam fogo de Deus ao coração dos irmãos. Precisamos de reuniões em que homens e mulheres saiam daqui incendiados do poder do Espírito Santo, flutuando na graça e na unção de Deus. Precisamos sim de reuniões de oração, onde ao dobrar os joelhos, queime o chão do fogo do Espírito na nossa vida e no nosso coração. Precisamos disso. Assim como Charles Finney, quando foi usado nos Estados Unidos, nas reuniões de avivamento, que eram um poder do Espírito derramado, assim como os irmãos da Rua Azusa se reuniam nos Estados Unidos, e quando estavam fazendo a oração, estavam em reunião, as pessoas que estavam a quarteirões de local de reunião da igreja, caíam no chão, cheias do poder do Espírito Santo. É isso que nós precisamos, poder do Espírito. Pastor, o que o senhor mais precisa é ser cheio do Espírito. O que eu mais preciso é ser cheio do Espírito Santo. Esse deve ser a nossa maior oração, o nosso maior objetivo, a nossa maior busca. Igreja, o que vocês mais precisam é serem cheios do Espírito Santo. Está tudo gostoso aqui, comida ótima, gente abençoada, louvor gostoso, clima bom, mas se não estivermos cheios do Espírito Santo, não temos nada, não passará de outra reunião. Reunião por reunião, estou cansado de reunião. Eu quero é sentir o poder do Espírito vivificado na minha vida, na graça, na vida da igreja. Quando o poder do Espírito está na vida da igreja, os enfermos são curados, os demoniados são libertos, e a vida de Cristo flui no meio da igreja. É isso que nós precisamos. As nossas reuniões não devem ser assim, uma reunião que a gente entra mal e sai acabado. Não, a gente tem que entrar, e pode até entrar mal, mas sair revestido do poder, curado pelo poder do Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos. Eu não sei mais nem o que pregar esta manhã, mas é isso que nós precisamos. Precisamos do poder do Espírito Santo. Com alegria, o poder do Espírito Santo tem que fluir em nós. Quem crê em mim, rios de água viva. Ele não disse um rio, ele disse rios no plural. Rios de água viva fluirão do seu interior. E ele estava dizendo isso do Espírito Santo, que haviam de receber aqueles que crescem nele.
está no texto da palavra. Então, o cristão tem que ter rios. Quando a gente encontra, tem que ser um poder do alto. Quando encontra o irmão, como é que é? Eu encontro o irmão na rua e nem vou olhar para a cara dele. Não! Quando encontra o irmão na rua, tem que ser uma unção de Deus. E se não segurar, a gente já começa a falar em línguas na rua mesmo. Aleluia, glória a Deus. Me lembro do meu tio dirigindo o carro e falando em línguas, e nós lá atrás do carro, meu Deus, queria ser igual a esse homem. E ele dirigia e falava em línguas estranhas o tempo todo, cheio do Espírito Santo, e cantava em línguas estranhas. Eu fico imaginando hoje em dia, não, uma frieza total. Aonde está? Tenho pregado isso na minha igreja? Ninguém ouve, estou brincando. Mas eu estou dizendo, sempre, precisamos ser cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Todos nós, cheios do Espírito Santo. Vou dizer uma coisa para você, não existe pastor melhor do que o outro. Existem homens cheios do Espírito Santo e homens que não são cheios do Espírito Santo, só isso. Eu não sou melhor que o pastor? Não. Nós precisamos, todos nós, ser cheios do Espírito Santo. Aí não tem problema nenhum. Tem problema? Eu não tenho nenhum problema de vir pregar aqui, de falar bem de vocês. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. O que precisamos é ser cheios do Espírito Santo de Deus. Isso que é o bom. Isso que é o que vale a pena. O resto, irmãos, o resto não serve para nada. Se a igreja for cheia do poder do Espírito Santo, então, nós seremos verdadeiramente discípulos de Cristo Jesus. A multidão pode ver muitos milagres e muita coisa bonita, mas só os discípulos recebem o poder e a unção do Espírito Santo. Não basta conhecer a palavra, precisa ser vivida. Não basta ouvir mensagens e pregações, elas precisam entrar na nossa alma e se tornarem prática na nossa vida. Não basta. Graças a Deus pela vida de vocês. Vamos ficar em pé para a gente orar. Quantos irmãos da música podem subir aqui para tocar uma música abençoada? Eu queria que você fechasse o seu olho e a gente começasse a orar ao Senhor com alegria em nosso coração. Senhor, o que precisamos é ser cheios do Espírito Santo. Só isso precisamos, Senhor. Venha revestir o nosso coração da unção, da graça, do poder do Senhor. Esta manhã estamos aqui e tudo que foi falado, Senhor, tudo que foi falado seja apenas para louvar, engrandecer e exaltar o Teu nome, Senhor. Ó Deus, não podemos sair daqui vazios, não podemos, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Se há alguma coisa, ó Deus, que precisamos é ser cheios do poder do Senhor. Como discípulos do Senhor Jesus, não nos recusamos a fazer qualquer coisa sem sermos cheios do Espírito Santo. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Não há outra coisa a fazer a não ser sermos revestidos de poder. Oh Deus, queremos ser cheios do Teu poder, da unção do Teu Espírito sobre a nossa vida. Venha agir, Senhor, em nosso coração, venha agir, Senhor, na nossa vida. Venha derramar da graça, da unção e do poder sobre este povo que está aqui, Senhor. E clamamos ao Senhor, esta manhã clamamos ao Senhor, para que haja a ação do Teu Espírito sobre nós, Senhor, para que haja o poder do Teu Espírito sobre a nossa vida, para que haja a alegria do Espírito sobre o Teu povo. Vem agir, Senhor, vem agir com o Teu poder, com a Tua unção, com a Tua graça. Precisamos de Ti, Senhor, a cada dia, cada manhã, as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e a unção do Senhor está sobre nós a cada manhã. Ajuda-nos a ser revestidos pelo poder do Senhor, revestidos pelo poder do Senhor, meu Deus amado. Venha fortalecer a Tua igreja, Senhor, esta manhã. Venha fortalecer a Tua igreja, enquanto muitos estão celebrando a carne,
carne, nós queremos a vida do Espírito, a vida do Espírito em nós, nós queremos a vida do Espírito na nossa vida, aleluia. Ó Deus, vem atuar, Senhor, vem atuar esta manhã, vem atuar esta manhã, aleluia, em nosso meio. Irmãos amados, eu quero fazer um convite para você essa manhã. Quero convidar você que quer uma experiência com o poder do Espírito Santo para vir à frente. Você vem aqui, dê uns passos à frente. Quem puder, venha em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Pastor Anderson vai me ajudar em oração, o Murilo. Venha em nome de Jesus. Esta manhã aqui, o Senhor quer derramar da graça, da unção, do poder do teu Espírito entre nós, a ação do Espírito Santo na nossa vida, no nosso coração, aleluia. Você que quer, irmão amado, não perca a oportunidade de ser cheio da presença do Espírito de Deus. A cada um, Senhor, venha derramar da graça, da unção do teu Espírito sobre o teu povo. Venha agir sobre o teu povo, venha agir, Senhor, Deus amado, venha fortalecer, ó Senhor, esta igreja, que cada um seja revestido, renovado com o poder do teu Espírito, com a unção do Senhor. Meu Deus, não basta ser um discípulo, precisamos ser revestidos do poder do teu Espírito Santo, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Enquanto os irmãos vão cantar, nós vamos orar pelas pessoas, orar com imposição de mãos. A tua palavra diz, orando uns pelos outros com alegria. Senhor amado, glorificado seja o teu nome para sempre glorificado. Bendito é o Senhor, ó Deus amado. Vamos orar, irmãos, enquanto os irmãos cantam. A Bíblia diz que tudo é possível aos que creem. Sabe, amados, nós em momentos assim de apelo, nós desejamos tanto ser tocados por alguém, mas o maior toque que eu e você podemos receber é o dunamis, é o poder do Espírito nas nossas vidas. Eu já participei de muitos congressos, conferências ao longo dos anos, sabe, pastor? Depois de uma palavra de avivamento que vem sobre as nossas vidas, existe um momento do apelo, a gente fica com aquela expectativa humana de que alguém possa tocar em nós. Eu me lembro que nós estávamos uma vez em Araçatuba, pastor Ebenezer, um pastor de Gana, um homem cheio de revelações do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus. Ele marcou um bate-papo conosco antes do almoço. O evento era muito grande, mas ele levou cerca de 60 pastores para ter um tempo com ele antes do culto. Nós estávamos numa sala com ele, né, amor? Em meio àquele momento, Deus começou a usar muito a vida daquele pastor, lá do outro lado do mundo, não conhecia nenhum de nós naquela sala, mas ele começou a trazer palavras muito específicas a respeito de cada ministério, cada momento que os ministérios estavam vivendo. Eu tinha um cisto, esse cisto estava crescendo, era aqui no meu braço, lembra, amor? E ele começou uma bolinha pequenininha, os meses foram passando, aquele cisto ficou muito grande. Eu já não estava mais usando camiseta de manga curta porque eu tinha vergonha, me constrangia. E eu precisava passar, não sabia se era coisa grave ou se não era, eu nem sei o que era. Mas eu sei que ao longo de meses ele foi crescendo. E quando aquele pastor foi falando com todos os pastores ali, ou com a maioria, pelo menos os pastores que estavam ali, ele foi usado por Deus para falar com a minha esposa. E quando ele falou com a minha esposa, nós estávamos sentados juntos e eu falei, Senhor, eu estou feliz, o Senhor já tocou minha casa, mas eu queria tanto que o Senhor pudesse tocar essa questão da minha enfermidade, eu não sei o que, estou preocupado com isso. Nós ainda estamos aqui, temos tempo, fala comigo, Senhor, me cura. E clamei ao Senhor, mas Ele passou reto por mim. Queridos, eu entrei no banheiro para tomar banho antes do culto, e eu estou me esfregando ali, e eu falei, Senhor, lembra de mim. O Senhor falou com tantas pessoas lá dentro hoje, tocou tantas pessoas através do teu servo, mas eu ainda estou com essa bolinha aqui. Eu fiz uma oração assim, cura minha bolinha, Senhor. Oração simples de criança. E nós fomos para o culto, e quando nós voltamos do culto, estávamos hospedados num hotel lá, Londrina, né, amor? Araçatuba. Mulheres, sempre mulheres. Araçatuba, verdade, pastor Samuel lá.
Quando eu fui dormir, tirei a camisa que estava escondendo a minha problemática e estava assim, completamente curado. Sumiu, nunca mais voltou. Não sei o que era, não tenho interesse de saber também. Só quero dizer para vocês o seguinte, por que eu estou contando isso? Às vezes a gente faz um apelo, algumas pessoas vêm à frente e ela fica assim, pô, mas o pastor não tocou em mim, mas um líder não tocou em mim, mas não orou comigo especificamente. Deixa eu dizer para você, quem precisava te tocar, te tocou. Ao voltar para sua casa, você nunca mais é a mesma pessoa. Porque é assim que Deus faz. O Espírito Santo, quando Ele visita a vida de um ser humano, Ele muda essa pessoa de dentro para fora. E tudo que precisa ser transformado, vai ser transformado na autoridade do nome de Jesus. É por isso que eu declaro e confirmo, ratifico e estabeleço a palavra que foi liberada nessa casa hoje. Você é um discípulo, você é uma discípula do Senhor. Nós estamos deixando um legado para nossas gerações. E glória a Deus pela sua vida por isso. Amém, queridos? À noite tem mais. Eu já vim de manhã. Vai perder se não vier à noite. Porque à noite, como o pastor falou, nós vamos estar encerrando. Então é óbvio, tem um apanhadão de tudo, né? Desde sexta-feira até agora, tem muita coisa acontecendo. Se você puder, venha à noite. Esteja conosco. Se você está aí inscrito na conferência, não é se você puder, você tem que. Mas se você não está inscrito, venha à noite de novo, não tem problema, tá bom? À noite nós vamos falar com você sobre o legado que nós podemos deixar. Ontem à noite nós falamos sobre o legado que deixaram em nós. E essa noite eu quero falar sobre o legado que podemos deixar. Amém? Tamo junto? Obrigado, pastor Everson. Glória a Deus. Muito feliz de você ser amigo do Murilo e do Prevedel. Saber que você tem amigos ricos. Estou muito feliz de ter conhecido o pastor por intermédio deles. Conheci o Everson de fato e verdade por intermédio do Murilo. Murilo faz aula de grego com o pastor dá aula de grego. Se você quiser aprender grego, ele domina. Ok? Então, depois que conheci o pastor Everson, comecei a perceber a simplicidade do Senhor na vida desse homem. É um homem que tem tanto, queridos, e ao mesmo tempo se posiciona com tão pouco. E isso é um legado para mim. Um legado para mim. Aprenda isso. Eu quero orar por você. Abra suas mãos. Pai, nós queremos despedir os teus filhos debaixo da unção, da graça e do favor do Senhor. Que o teu rosto resplandeça sobre eles e que o Senhor lhes dê a paz que o mundo não pode lhes dar. Que a tua palavra seja lâmpada para os pés dos teus filhos e luz para o caminho deles. Ao sair deste lugar nesta manhã, Senhor, os teus filhos possam estar revestidos de tudo aquilo que receberam aqui hoje. E que eles possam se tornar lá fora, Senhor, muito mais do que seguidores e multidões, verdadeiros discípulos, homens e mulheres que deixam um legado na terra por tudo aquilo que tu és e está fazendo. Em nome de Jesus, a igreja diz: amém.